Graça e paz, amém. Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, começando com o versículo 3. A palavra de Deus nos diz assim, Isaías 55, 3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Até aqui por enquanto. Meus queridos, eu quero, nessa manhã, falar um pouco com os irmãos a respeito da questão da dor. Como tem sido colocado pelo nosso irmão Luiz, a mente é um terreno por demais importante. Porque é na mente que o processo de transformação ocorre. Transformai-vos, como foi lido, pela renovação da vossa mente. A mente, digamos assim, é um campo de batalha. Porque aquilo que eu olhar e da maneira que eu acreditar, eu vou tomar as minhas decisões. Deixa eu inclusive fazer um adendo que eu considero importante. Quando eu falei sobre a unção de Arão, no ouvido, no dedo da mão e no dedo do pé, com sangue, eu talvez não tenha deixado claro que Arão foi ungido com óleo antes disso, tá? Ele foi ungido com óleo, depois ele e seus filhos foram ungidos com sangue, na orelha, na ponta do dedo e na ponta do dedo do pé. A mente é onde tudo começa. Você vai tomar decisões segundo aquilo que você estiver vendo, segundo aquilo que você estiver olhando. A maneira pela qual você interpreta as situações da sua vida vai acabar definindo e decidindo o jeito que você vai agir. Por isso o texto de Jeremias, de Isaías, um texto muito singular, ele começa dizendo para nós: inclinai os ouvidos a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Se você não conseguir entender o que Deus está pensando a respeito da situação que você vive, você vai ter os seus pensamentos e não os pensamentos de Deus. Você vai fazer as suas conclusões e não as conclusões de Deus. Você vai andar segundo o seu caminho e não segundo o caminho de Deus. A mente é um campo vital para nós entendermos e discernirmos a vontade de Deus, o caminho de Deus. O problema é que a dor, possivelmente, é o que mais ofusca o nosso raciocínio. Nós não conseguimos pensar segundo Deus quando você está dolorido. Aliás,
nós não pensamos quando a gente está com dor. Quando você está com dor, qual a única coisa que você pensa? Na dor que você está sentindo. Vamos pegar aqueles irmãos que têm dores de coluna, que é uma dor que judia. Alguém aqui tem? Levanta a mão, problema de coluna. Olha quanta gente. Então os irmãos vão me entender bem. A dor de coluna, ela pode pegar todo o organismo teu, porque é na coluna que passa toda a inervação para todo o teu corpo. Você pode ter um problema de ombro, você pode ter um problema de braço, você com certeza vai ter um problema de perna, você pode ter um problema de enxaqueca baseado numa dor de coluna. Quando você tem, por exemplo, uma hérnia de disco que pega o teu ciático, o que você pensa? A não ser no Você não pensa em outra coisa. A Alessi passou 3 meses tomando café deitada no sofá, com um problema de hérnia de disco. Ela não conseguia resolver. Até que um irmão, muito jeitoso na fisioterapia, pôs a mão nela e conseguiu contornar o problema dela, pela graça de Deus. O que eu estou tentando mostrar é, a maneira pela qual eu vejo a situação vai determinar as decisões que eu tomo. Por isto, a unção com sangue. Porque enquanto o óleo fala de uma visitação do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, o sangue fala sobre remir pecado. O sangue tem a expressa finalidade de lidar com o pecado nosso. Por isso a unção na orelha está ligado ao sangue. Como é que eu vejo da parte de Deus? Como é que eu ouço da parte de Deus essa situação? Porque você tem uma situação com o filho, você tem uma situação com a esposa, com o marido, você tem uma situação com o pai, com mãe, você tem uma situação com irmãos da igreja, você tem uma situação no trabalho, você tem várias situações da vida. A questão é, qual é a mente de Deus naquela situação? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Ele vê coisas que você não está vendo. E se você não inclinar o ouvido ao Senhor, você não vai ter vida. O texto diz: inclinai os ouvidos a mim, e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Onde é que eu tenho a vida de Deus naquela situação? Quando a minha mente está de acordo com a mente de Deus. Muitos irmãos ouviram esse testemunho meu, mas a palavra ela tem um poder monstruoso. Eu fui escravizado por muitos anos por um pensamento, o medo de que eu ia ser enterrado vivo. Eu era cataléptico, eu achava que eu era cataléptico. A catalepsia é uma doença que hoje é extremamente contornável, a medicina tem protocolo para isso, mas as funções ficam tão baixas, pressão arterial, a pulsação fica tão baixo que o médico não ausculta, e a pessoa era dada por morta. Eu aos 11 anos de idade vi uma cena no Fantástico. Aliás, o Fantástico é um grande cooperador para a clínica. Porque como é que uma criança de 8, 10, 12 anos de idade vê determinados programas? Gente, mas ajuda na clínica, que é uma beleza, porque o povo entra em agonia. Eu vi isso e eles ainda fizeram um teatro de alguém morto, alguém supostamente morto, mas que era cataléptico. Pum! Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. Eu tinha 11 anos de idade. Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. Eu passei dos 11 aos 14 enterrado vivo. Eu sou rouco por causa disso, porque o meu cérebro achou um jeito de contornar a situação. Eu não era nascido de novo. Eu pus a mão no pomo de Adão e fiquei engolindo à noite. Enquanto eu engolia, o pomo mexia. E aí eu dizia: estou vivo, não estou morto.
Só que eu abaixei a glote, eu abaixei o pomo e pegou as minhas cordas vocais, eu produzi um cisto. Daí a minha voz rouca. O Senhor pôs uma marca em mim, derivado desse medo. Aos 14 anos desapareceu, aos 15 anos me converti. Aos 23 anos, quando Deus me tratou mais profundamente na minha ansiedade, qual o primeiro medo que veio? Você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo, você é enterrado vivo. Dormi 4 meses sentado na cama segurando a mão da Leci. E eu só pedia para ela, não me deixa ser enterrado vivo. Você confirma que eu não estou morto, que eu não estou vivo? Você confirma que eu estou morto? Porque a mente acredita naquilo que você põe nela. Um dia, nesse ano, lendo as Escrituras no meu devocional, eu me deparei com Jeremias. E Jeremias, em Lamentações, diz assim: da mais profunda cova me lembrei do meu Senhor. Jeremias tinha sido colocado num poço, aquele poço serviu para ele como uma cova, e ele escreveu aquele versículo: meus queridos, confiem nisso, porque isso tem resposta. Isso ordena a mente, isso põe ordem na mente. O Senhor me visitou naquele dia e falou assim: César, eu preciso te fazer uma pergunta. Eu sou o teu Deus nessa terra. E meus queridos, eu tenho tanta segurança na paternidade de Deus, mas tanta segurança no governo dele, na paternidade dele. Eu falei: Senhor, tu és o meu Deus, o Senhor cuida, protege, me ampara nessa vida. O Espírito Santo virou e falou: que diferença para mim faz 1,5 metro abaixo da terra? Ele não diz que eu não ia ser enterrado vivo. Louvado seja o nome dele. Mas sabe o que ele me mostrou? Ele se colocou naquela situação. Eu estarei com você. E aí ele pôs um quadro mental, porque o quadro que eu tinha era eu enterrado vivo. Aí ele pôs um quadro mental na minha cabeça: eu enterrado vivo, mas em plena comunhão com ele. Nunca mais tive o medo. Sabe por quê? Porque ele se fez presente naquela situação. De que maneira você vê a sua situação? Eu vou te dizer uma coisa: se Deus não estiver presente na sua situação, você está gemendo nela mais do que deve. Você está sofrendo nela mais do que deve. Porque quando nós vemos a presença de Deus na nossa situação, naquilo que Ele criou, então a nossa alma é encontrada em gozo, em alegria, em satisfação. O que gera angústia, tribulação, perturbação, é quando nós não vemos Deus naquilo que nós estamos vivendo. Os irmãos estão entendendo? A dor ofusca o entendimento da gente, simplesmente cega o entendimento da gente, e aí nós começamos a sentir aquela dor, aquilo nos judia, aquilo nos maltrata, aquilo vai tirando o juízo e a clareza da gente, e a gente começa então a criar mecanismos para aliviar aquela dor. Inclinai, vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Nós precisamos, como povo de Deus, aprendermos a lidar com as dores que o nosso Pai Celeste nos traz. Não tem jeito de viver num corpo caído, num mundo caído, sem dor. Haverá um dia em que a dor será retirada. Esse dia já está escrito, já está determinado, mas esse dia ainda não chegou. E enquanto ele não chega, cabe a nós, os seus filhos, aprendermos a lidar com esta coisa chamada dor. Vocês estão entendendo? E aí ele vira com muita satisfação e diz assim: porque os meus pensamentos
são mais altos do que os vossos pensamentos. Ele tem coisas que ele está vendo na situação que você não vê. Quem ia dizer que uma crise minha, aos 23, 24 anos de idade, ia abençoar os irmãos mais tarde? Quem que podia imaginar isso? Para mim era uma crise de ansiedade. Nada além disso. Eu não sei quantos de vocês me abraçaram e disseram assim: irmão, eu queria te agradecer pelo teu testemunho, porque o teu testemunho de sofrimento me ajudou a lidar com a minha dor, com o meu sofrimento. Você não tem noção do quanto a tua dor vai tocar pessoas, vai tocar gente, mas em primeiro lugar, você tem que aprender a lidar com os teus pensamentos diante da dor. A pergunta é: Deus, como é que o Senhor olha a dor que eu estou vivendo? Deus, como é que o Senhor olha a dor que eu estou vivendo? Deus, isso daqui que está me fazendo gemer, que está me fazendo chorar, que está me fazendo sofrer, como é que o Senhor vê isso daqui? E Ele vê de um jeito muito simples, porque Ele diz que a neve cai. A nação de Israel, meus queridos, ela é regada pelo Jordão, e o Jordão é regado pelo Monte Hermon, pela neve do Monte Hermon. Literalmente, a nação de Israel bebe a água do céu, vem do céu, literalmente, porque é aquela neve eterna que tem lá, que rega o Jordão e dá água para toda a nação. Ele então usa este símbolo e diz: como a neve cai e não volta a mim, antes de fazer o quê? Cumprir o seu propósito. Ela tem que regar a terra, ela tem que fazer a semente germinar, ela tem que amadurecer essa semente vai dar alimento para as pessoas, e então ela vai tornar a mim. Você tem que entender que a mente de Deus é uma mente com propósito, e Ele usa a dor para nos transformar. O Senhor tem 3 instrumentos no processo de transformação nosso. Ele usa a palavra, porque nós somos santificados pela verdade da palavra. Ele usa o Espírito, que é aquele que nos convence de pecado, de justiça e de juízo. Mas, queridos, Ele tem um terceiro elemento. O Senhor aprove ao Pai usar a dor. Porém, a dor de cada um é a dor de cada um. Para uns é o marido, para outros é a esposa, para uns é um filho, para outros é um pai, uma mãe, para uns é o casamento, para outros é a falta do casamento, para uns é o dinheiro, para outros é uma doença, para uns é um distúrbio psíquico, uma luta com a mente. Para outros é uma situação qualquer da vida, um trabalho, um relacionamento. Deus é quem elege a dor que Ele vai usar para nos trabalhar. É Ele quem elege a dor. Algumas dores são temporárias. Algumas dores, como no caso de Paulo que nos foi apresentado, é um espinho na carne, definitivo, duradouro, que pode durar uma vida inteira, com a expressa finalidade de nos manter quebrantados diante dele. O fato é o seguinte: como é que você pensa a tua dor? Quer ver como é que a dor está ligada à vida da gente? Quando você grita em casa, alguém aqui já gritou em casa esse ano? Levanta a mão. Sabe por que você gritou? Porque alguma coisa doeu. Alguém aqui limpa a casa em excesso? Levanta a mão. Algumas aí, levanta.
Fiquem aqui. Sabe por que você limpa a casa em excesso? Porque alguma coisa doeu. Sabe por que tem homem que vai demais para a TV, para o futebol, para a pescaria, para qualquer coisa? Sabe por que ele alivia demais? Porque alguma coisa está doendo. Sabe por que nós evitamos uma conversa entre casal? Porque nós não queremos que doa. Sabe por que a gente não fala, filho, jovem, adolescente? Sabe por que você não põe uma verdade na mesa com os seus pais? Porque você não quer que doa. O fato é que nós não lidamos bem com as dores que nós temos. O problema é o que as Escrituras dizem a respeito disso. Abram em Romanos, por favor. Capítulo 8. Deixa eu ler com vocês. Versículo 16 até o versículo 19. A palavra de Deus diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A palavra filho, de novo, ontem nós tratamos disso, hoje nós estamos de novo com a palavra filho, porque qual é a grande batalha espiritual? Formar em nós um coração de filho, diante de Deus. A gente ser filho diante de Deus. O texto diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. O problema é que no original grego, essa palavra filho significa teknon, que significa criancinha. Então o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos criancinhas diante de Deus. E aí, entre o versículo 16 e o versículo 19, ele põe 2 versículos. É um sanduíche com recheio duplo. E toda vez que a Bíblia fala 2 vezes, é porque aquilo é de dupla importância. Ele vira no versículo 17 e diz assim: se somos herdeiros com Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que ele pôs no versículo 17? Dor. No versículo 18, o que ele põe? Dor. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Ele põe dor. E no versículo 19, ele usa a palavra filhos. Porém agora, a palavra filho não é teknon. A palavra filho no original é ruios, que significa filho adulto de Deus. Meus queridos, o que nos tirou de um filhinho para um filho adulto? A dor. Eu lidar com a dor do jeito adequado de Deus. A palavra ruios é usada todas as ocasiões para Cristo. Para nós é usado quase todas as ocasiões a palavra teknon, mas se não me engano são 3 ou 4 ocasiões que para nós é falado a palavra ruios, que pega a nossa vida, essa vida frágil nossa, e diz que nós somos filhos adultos de Deus. Sabe qual é a primeira vez no Novo Testamento que para nós aparece a palavra ruios? Diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados ruios de Deus, filhos adultos de Deus. Quem aqui é briguento e encrenqueiro na sua casa? Levanta a mão.
Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Está doendo, né? Quem aqui é briguento de gritar? Levanta a mão. Ó, já melhorou. Quem aqui é briguento de ficar em silêncio? Ó! Ou vocês acham que o sujeito quieto, ele também não tem aquela briga velada? Não olha, não cumprimenta, não fala, não quer saber, faz bico. Tem muitos homens, tem muito homem que faz isso. Isso é uma prova de que nós não lidamos bem com a dor, quando nós não somos da paz, quando nós não somos aqueles que unificam as pessoas, quando nós não somos aquelas pessoas pacíficas, que não instigam contra, que não criticam, que não condenam, mas nós somos aquelas pessoas leves, que unem, que ouvem uma queixa de alguém e, querida, aquela pessoa tem tal virtude, que encobre o pecado, que minimiza o dano. Meus queridos, essas pessoas são pacíficas. Essas pessoas chegaram nesse ponto porque elas aprenderam a pensar a dor com a mente de Deus. Por isso que o texto diz com muita clareza uma coisa muito simples: se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. O que o texto está dizendo? O que é a glória? Glória fala de tudo aquilo que Deus é, da expressão de que Deus é. Literalmente significa honra, a quem merece a honra. Então a palavra glória significa aquilo que Deus é. Se eu sofro e eu enxergo aquela dor com os olhos de Deus, eu vou ser transformado à semelhança de Deus. Você está entendendo? Aí deixa eu mostrar para vocês 3 situações que o Senhor Jesus teve em que Ele sofreu. E vamos lembrar, tudo aquilo que Jesus viveu é para todos nós. Porque tudo aquilo que Ele passou como nosso primogênito. Ele passou como aquele irmão mais velho, que mostra para nós como é que se lida com a situação. Então eu queria mostrar para vocês 3 situações de Cristo em que Ele lida com a dor. Para mim, até o presente momento, tem 3 situações claríssimas de dor e que o Senhor encontrou o Pai naquela situação. Ele tinha uma mente diante da dor. Antes de eu começar esses 3 pontos, deixa eu mostrar apenas Romanos capítulo 6. Abro em João capítulo 5. Você vai decorar esse texto. Todos aqueles irmãos que estão vivendo um processo de dor, que estão em agonia, eu vou pedir para você decorar esse texto e entender como que o Senhor pensava a vida. Olha, ele diz assim: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele... Desculpa. João 5,30. Desculpem, irmãos. Vamos lá. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Qual o grande desafio? Diante da dor, Senhor, qual é a tua mente? Por que Jesus sabia sofrer? Por que Jesus se aproximava de um religioso e convivia com aquele religioso o tempo necessário?
e depois ele se afastava? Por que ele tinha o tempo exato de se aproximar de uma situação de dor e de sair de uma situação de dor? Porque ele pensava aquela situação com a mente de Deus. O meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Você tem que parar e começar a se perguntar: Deus, qual é a tua vontade nisso daqui? Qual é a tua mente nisso daqui? Até onde eu me aproximo? Até onde eu me afasto? Meus queridos, o primeiro sermão do nosso Senhor foi em Nazaré. E tentaram empurrar o nosso Senhor do alto de um monte. Vocês acham que ele não sabia que isso ia acontecer? Vocês acham que ele não sabia que os dele iam rejeitar ele? Ele sabia, e ele foi em direção à dor. Por que ele foi em direção à dor? Porque ele entendia que o Pai queria que ele ministrasse aos dele. Assim como ele entendia que chegou um ponto em que ele tinha que fitar a multidão, atravessar a multidão e não voltar para lá. Jesus tem o tempo das coisas, porque ele tem a mente do Pai. Você tem que começar a perguntar: Pai, esse meu entendimento é segundo a tua mente? Essa minha dor, qual é o propósito dela? Deus tem um propósito em permitir as dores, e nós vamos começar a encontrar isso nas dores de Cristo. Deus tem um propósito em permitir as dores, e em cada dor nós encontramos uma coisa. O texto de Romanos nos esclarece que em tudo é para que Ele seja formado em nós. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. O Senhor precisa de pessoas capazes de tocar os outros. O Senhor precisa de pessoas capazes de tocar os outros. Ou vocês acham que são só os líderes da igreja que vão tocar os outros? Meus irmãos, isso é um fardo pesado demais. Como é que você pega 5, 6, 7, 8 líderes para tocar uma congregação de 400, 500 pessoas? Isso é um fardo pesado demais. Deus precisa levantar irmãos e irmãs moídos pelo Senhor, que sabem o que é a dor, que foram consolados pelo Senhor, de acordo com 2 Coríntios capítulo 1, que receberam o consolo do Senhor, para consolarem aqueles que estiverem em qualquer angústia. Deus precisa de um povo que seja capaz de cuidar de si mesmo, de entender o que os outros passam. Quanto aconselhamento indevido às vezes a gente tem, sabe por quê? Porque nós, os conselheiros, ainda não fomos moídos o suficiente. Aí a gente orienta de um jeito pesado, sem graça, exigente, porque nós não aprendemos a lidar com a dor que Ele nos traz. Com isso em mente, que Ele pensa a situação com a mente de Deus. Eu não procuro a minha vontade, eu procuro a vontade daquele que me enviou. Meus queridos, sabe qual é a nossa vontade diante da dor? Aliviar a dor. Se um de vocês tiver agora uma fisgada nas costas, o que você vai fazer na cadeira? Você vai sentar de um jeito todo torto, mas você vai sentar de um jeito que alivia a dor. Tem pesquisas que dizem que o carona morre mais que o motorista. Por quê? Qual o instinto natural? Você tirar o teu. Você vai bater, você tira o teu. Você está me entendendo? Você tira o teu lado, porque você quer se proteger. O instinto pelo pecado é aliviar a dor, porém a mente do Pai e do Filho não é essa. O Filho foi questionado em João 12 e ele diz assim: para este propósito é que eu vim. Como é que eu não vou para a cruz? Se exatamente para este propósito eu vim. Ele caminhava em direção à dor,
Alguns estudiosos dizem que a cruz matava entre 24 a 48 horas. Por que o nosso Senhor morreu com 6 horas? Porque Ele era homem de dores. Ele aprendeu a lidar na sua vida com a dor que o Pai trazia. As dores que o Pai não tem, nós não precisamos ter. Porque isso seria masoquismo, isso seria doença. A Bíblia não pede para você começar a dar chibatada em você mesmo. Essa não é uma dor que a Bíblia pede, isso seria masoquismo. Mas as dores que o Pai nos pede, essa nós não temos alternativa. Ou nós aprendemos a lidar logo, ou nós vamos terminar uma vida amargos, abatidos e frustrados diante de Deus. Ou seja, o povo de Deus tem que aprender a lidar com as dores. Pensa comigo, por que a geração nossa é uma geração de drogaditos? Por que um jovem de 15, 16, 17 anos se droga? Sabe qual é o primeiro motivo? Foi os amigos. Às vezes pode ser. Foi uma situação. Às vezes pode ser. Mas em geral, qual que é o motivo? Não suporta a dor da vida. Por que jovens, os jovens estão aqui? Se você estiver aqui, me ouça. Se você gastar 2 horas a mais por dia no computador, sem um motivo claro, isso pode ser compulsão. Sabe por que você faz isso? Porque você está querendo fugir de alguma dor. O que está te doendo? O que está te pegando? E como nós falamos, essa é uma geração que não suporta a frustração. Não suporta nem a frustração básica. Esses dias eu estava num congresso, eu fui falar numa empresa, fui falar sobre ansiedade. Os donos são cristãos, tem muitos funcionários cristãos, e eles pediram para eu dar uma palavra sobre ansiedade. Eu fui lá falar para esse grupo. E antes de mim estava falando um consultor de empresa, e gente, ele falando o seguinte, que na Dinamarca está sendo preparado um shopping todo digital. Então o shopping vai funcionar da seguinte maneira: o sujeito vai dizer que está indo para o shopping, pelo celular, pelo aplicativo. A cancela lê a placa do carro, arruma a vaga dentro do shopping, pela tela do celular conduz ele até a vaga. Ele encomenda o café que ele quer pegar, em tal ponto. O café que ele quer pegar é preparado dependendo do ponto que ele estiver andando dentro do shopping. Ele não tem que pagar, porque tudo vai ser debitado no cartão. E aí o consultor me dizendo, feliz da vida, e eu pensando, meu Deus, não vai faltar trabalho. Não é possível. Ele dizendo o seguinte, que essa geração não suporta erro e esperar. Eles não suportam ter que esperar. Por isso que o sistema está sendo digitalizado dessa maneira, está sendo preparado dessa maneira. Eles não são capazes de esperar. Jovem, eu estou falando para você, você não vai ser capaz de esperar o cafezinho. O que vai acontecer com um povo desse? Um povo desse vai ter que compulsionar para aliviar a vida. Como é que eles vão lidar com dor? E a dor é um princípio das Escrituras. Ela vai cessar, mas não agora. Até lá, precisaremos lidar com as dores que o Pai nos trouxer. Como que Jesus lida com as dores? A primeira dor do nosso Senhor. Isaías 53. Como é que eu sei que isso daqui tem a ver com as dores do nosso Senhor? Porque o versículo 3 diz assim, homem de dores. Então eu sei que esse texto tem a ver com a dor do nosso Senhor. Diz assim, quem creu em nossa pregação? Isaías 53, 1.
quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linguagem, quem dele cogitou? Queridos, o texto mostra que o nosso Senhor foi homem de dores. Mas ele foi homem de dores em quê? O texto diz, ele foi desprezado e rejeitado. Qual é a coisa que mais produz dor na vida? Alguns de vocês vão dizer que é a morte. E vocês não estão errados, porque um dos sofrimentos do Senhor foi a morte. Nós vamos abrir daqui a pouco. Mas eu vou dizer para os irmãos, sem medo de errar, que a coisa que mais produz dor na vida é gente. Pessoas. Olha como que o texto começa dizendo. Ele diz assim, quem creu em nossa pregação? Ô mulher, você fala uma coisa para o teu marido, uma vez, duas vezes, três vezes, um mês, um ano, 2 anos, e ele não ouve. Qual é a tua sensação? De desprezo, de rejeição. Os irmãos que são sós, vocês choram, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, perto de um conselheiro, e ele não te entende. Qual é a sensação? Desprezo e rejeição. Meus queridos, a primeira coisa que mostra que a gente está sendo aceito é que as pessoas ouvem a gente, consideram o que a gente está falando. Quantas mulheres aqui estão fartas de desprezo na linguagem de Lamentações? Por quê? Porque falam, e o seu marido simplesmente não ouve, não entende, e você se torna um homem de dores, frustrada, abatida. Mas algumas não estão frustradas, algumas estão raivosas. Sabe por quê? Porque você, além de falar, teve a expectativa que ele vai ouvir. Então, agora ele ouve. Agora vai ouvir. Hoje à noite ele vai me tratar diferente. Amanhã ele vai conversar comigo. Agora ele vai fazer tal coisa que eu pedi. E você pôs a expectativa numa pessoa que não no Senhor. Meus queridos, minhas queridas, não esperem o que vocês não vão ter. Porque aquilo que o irmão falou é a verdade. O que Deus prometeu, Ele vai fazer. Mas o que Ele não prometeu, não espere. Então, um desprezo quando nós falamos. Que mais? Olha o que diz. E a quem foi revelado o braço do Senhor? O braço fala do serviço nosso. Quantas vezes fazemos coisas aos outros e os outros simplesmente não nos valorizam? Às vezes uma vida de servir pessoas complicadas. E essas pessoas simplesmente não nos valorizam. Esses dias eu levei um senhor, um pregador da palavra, já um homem de 80 anos de idade, levei ele até um acampamento e nós fomos conversando, e ele me disse assim: César, é impressionante que tem algumas pessoas que eu me dediquei uma vida inteira, e por uma coisa que eu não pude fazer, eu sou completamente desprezado e jogado fora. Porém, eu tenho que aprender a lidar com isso. Líderes sofrem disso. Fazem, servem, e o povo de Deus, às vezes, com uma mentalidade infantil, queixando,
porque não teve isso, porque faltou aquilo, porque não teve aquilo outro. Meus queridos, quantas vezes nós vamos fazer e não vamos ter o reconhecimento por aquilo que fizemos? Só que a palavra de Deus nos ajuda, Colossenses nos ajuda a resolver essa equação. Ele diz assim: tudo o que fizerdes, fazei-o como ao certos que dele recebereis a recompensa. Passe a ter a mente de Deus. Não estou fazendo porque agora ele vai gostar, não estou fazendo porque agora ele vai me aceitar. Eu vou fazer porque é meu papel fazer. E o meu Pai vai me recompensar no tempo certo e adequado. A mente de Deus. A mente do homem diz assim: você merece ser feliz. Os conselheiros, ou os que lidam com aconselhamento, que não entendem de a forma adequada, sabe o que eles pedem para fazer com a dor? Corta. Teu marido te faz sofrer, separa. Tua mulher te faz sofrer, separa. Teu filho tem problema com você, põe para fora de casa. Corta a dor. A Bíblia diz: abraça ela. E abraça com a mente do Pai, certo de que o Pai está formando a vida do Filho dentro de você. E aí ele avança, ele diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Você já viu uma raiz de uma terra seca? Eu venho do meio rural. Gente, ela é toda disforme, ela é doente, ela é envelhecida, ela é enrugada. Uma raiz de uma terra seca. Alguns de nós, psiquicamente, emocionalmente, estamos desse jeito, enrugados, torcidos, secos. Porém, olha o teu Senhor, porque foi assim que Ele foi subindo perante nós. É dessa maneira que Ele foi tendo destaque diante de nós. E aí diz assim, diz que Ele não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Um irmão, uma vez partilhando sobre isso, diz que Jesus, Ele era tão normal que Judas, para identificá-lo para os guardas, teve que dar um beijo. Jesus não era bonitinho, Jesus não era belo, Jesus era um homem de dores, e como homem de dores, ele tinha as sequelas disso no corpo físico dele. Ou você acha que as dores não judiam do corpo? Não envelhecem, não trazem cabelo branco, não vão tirando o cabelo às vezes, não vão produzindo uma série de sequelas dentro de nós. A dor faz isso, fez com o nosso Senhor. E então o versículo chega no auge e diz assim, antes do versículo 3, o versículo 8 diz assim: por juízo o opressor foi arrebatado, e da sua linhagem não fizemos caso. Sabe o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que Jesus foi condenado como um malfeitor, o benfeitor dessa vida, o santo de Deus, aquele que tocou com perfeição as pessoas, aquele que deixou as pessoas abençoadas no toque, no cuidado, aquele cuja voz sempre trouxe gozo ao coração, aquele cujo toque restaurava a emoção, restaurava a saúde, aquele que não teve medo de conversar com uma mulher samaritana, restaurando a dignidade dela, aquele que pegou uma prostituta e sem palavras acolheu ela. Meus queridos, o nosso Senhor foi perfeito, não havia uma coisa que Ele pudesse ser condenado. Porém, os homens conseguiram, levantaram falsas acusações contra Ele. E aí eu vou dizer uma coisa para você, especialmente para os líderes da casa de Deus: não tem jeito de nos tornarmos líderes maduros se nós não formos injustiçados na fala de outras pessoas.
Porque esse foi o modelo do nosso Senhor. Esse foi o modelo do nosso irmão mais velho. Nós, como ovelhas de frente do rebanho, seremos também injustiçados por pessoas, por juízo oprimido, foi arrebatado. Quanta acusação você não ouviu sobre você? Algumas justas, mas e aquelas que são injustas? Esse era o nosso Senhor. O que Ele fez com essa dor? Essa dor foi resumida na seguinte expressão: era desprezado e o mais rejeitado. Só que Ele resolveu fazer uma coisa. Ele disse assim: homem de dores. E aí o texto diz: e que sabe o que é padecer. Sabe o que é isso? O texto está dizendo assim: ele entendeu que ele podia amadurecer na dor. Uma versão, se não me engano, uma versão católica, a Bíblia de Jerusalém traz a seguinte expressão: experimentado no sofrimento. O sofrimento não é para te judiar, o sofrimento é para te amadurecer. Se o nosso Pai tivesse a mente de nos judiar, Ele seria perverso, Ele seria maldoso, mas aprouve ao nosso Pai. E queridos, acreditem, se houvesse outro jeito Ele faria, mas não tinha outro jeito. Aprouve ao nosso Pai nos amadurecer através da dor. Então, se sentiu desprezado e rejeitado, qual é a mente de Deus? Eu vou encontrar maturidade nisso daqui. A mente de Deus não é o sofrimento. A mente de Deus não é a injustiça. A mente de Deus não é o desprezo. Meu cabelo é feio, o da outra é bonita. Olha o meu quadril, eu não gosto. Olha o meu corpo, as meninas sofrem muito com isso. A outra é bonita, a outra eles gostam dela. Aprenda a não olhar as coisas. Aprenda a olhar o que Deus vê nas coisas, nas dores. Deus vê maturidade nas dores, experimentado no sofrimento. Senhor, o que o Senhor quer amadurecer em mim? E uma vez que você é amadurecido nele, depois de um tempo, Deus vai trazer pessoas para você tocar. Porque Deus é tão amoroso, Ele é tão amoroso, mas Ele é tão amoroso que o bem que Ele faz a nós não é só para nós, é para os outros. Assim como o bem que Ele fez para Cristo, na dor dEle, não é só para Cristo, é para todos nós, para nós olharmos o que Cristo sofreu e crescermos juntamente com Cristo. Primeira dor. Qual a segunda dor do nosso Senhor? Meus queridos, nós temos até 12:30, eu já vou terminar, tá? Segunda dor do nosso Senhor. Abram em Lucas, capítulo 22. Versículo 39. A palavra de Deus diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos,
e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Segunda dor do Senhor. Como é que o texto me diz, como é que eu tenho certeza de que ele estava lidando com dor? Porque o nosso Senhor suou sangue. Meus queridos, o nosso corpo, ele responde ao nosso psique. O nosso estado psíquico produz reações no corpo. As reações mais comuns são taquicardia, um aperto na garganta, apertamento, bruxismo, enxaqueca, dor abdominal, diarreia, constipação, dor muscular, especialmente no trapézio, síndrome das pernas inquietas. Alguém aqui tem? Músculo reagindo. Tudo isso é um indício de que a alma está em dores. No nosso Senhor, como ele suportava a dor, porque ele aprendeu desde cedo a ver o Pai na dor, como ele tinha uma capacidade de lidar com a dor, uma capacidade boa. Por quê? Porque ele sempre teve a mente do Pai na dor. O nosso Senhor teve uma somatização extremada. Ele teve uma coisa chamada hematidrose. E ele transpira, as células mais profundas da pele entram em tanta agonia que elas rompem, rompendo junto os vasos capilares. O sangue vem para fora. Não é só suor. Suor alguns de nós temos. O nosso Senhor foi tão profundo que ele suou sangue. Uma coisa rara de acontecer, mas que acontece com um ou outro ser humano. Então, por isso eu sei que ele estava em dor. Mas qual era a dor do nosso Senhor? Então eu sei que o corpo dele estava reagindo a uma dor. Qual era a dor? Meus queridos, era a cruz, porque ele está no Getsemane. É a cruz. Mas em João 12 ele diz assim: precisamente para esse fim eu vim. Em Lucas 9 diz que ele determinou ir até Jerusalém. E ele atravessou a cidade dos samaritanos como quem decididamente está indo para Jerusalém. Um homem decidido não está sofrendo por isso. Qual era o problema? A morte. Eu vou morrer. Ai meu Deus, vou morrer. É o nosso pensamento. Para Jesus não era, porque João 10 ele diz assim: recebi do meu Pai o direito de entregar a minha vida e também de reavê-la. Ele sabia que ele ia ressuscitar. Qual é a dor do nosso Senhor? A dor do nosso Senhor é simples. Ele leva 3 para orarem com ele. Por quê? Porque o Filho eterno ia se separar do Pai eterno. E ele ia gozar de uma coisa nunca vista por ele. Ele ia se separar do Pai, de quem ele era um. A dor do nosso Senhor é a dor da solidão. Aqueles que sofrem de solidão aqui entendem o que eu estou dizendo. A solidão é uma dor que você pega com a mão. Que você pega com a mão, de tão doída que ela é. A dor do nosso Senhor era a separação do Pai, mas ele expressa essa dor chamando 3 para estarem com ele. Fiquem comigo. O texto aqui não diz, mas os outros evangelhos dizem: vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora. É como se ele estivesse dizendo assim: ainda que eu fiquei sozinho, eu não tive ninguém que intercedesse por mim. Ele está sofrendo e agonizando com a separação
que ele vai ter do Pai às 9 horas da manhã. Das 7 frases da cruz, a primeira é: Pai. Quem estava com ele na cruz? O Pai, ao meio-dia. O meu pecado e o seu são colocados sobre a vida do nosso amado. O céu fica negro. Há uma convulsão na terra, porque isso daqui é espiritual, essa terra. Isso daqui não é físico apenas. Há uma convulsão nessa terra, terremoto, maremoto. Os santos de Deus são ressuscitados e o nosso Senhor vira e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Mulher, você está sofrendo porque teu marido não te atende, você está sozinha, e o teu amado irmão mais velho sabe entender isso. Homem, você não tem aquele emprego, não tem aquela posição, não avança, o teu amado sabe entender porque ele foi desprezado. Tem pessoas que estão machucadas com os outros por coisas que foram ditas, o teu amado entende, porque ele foi injustiçado também. A tua dor, a tua solidão é compreendida pelo nosso Senhor, porque Ele viveu a tal ponto isso que Ele transpirou sangue. Mas o que Ele encontrou na solidão? Porque no desprezo e na rejeição Ele encontrou maturidade. Mas o que Ele encontrou na solidão? A Bíblia responde a Bíblia. Abra em João, capítulo 16, versículo 52. Olha o que o nosso Senhor diz. Ele diz assim: João 16, 32. É a falta de óculos, irmãos. Por isso eu trouxe hoje. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Quem que ele encontra na solidão? O Pai. Bendita solidão, santa solidão, porque na solidão nós encontramos a figura do Pai. Não deixa a tua mente pensar do teu jeito. Tenha a tua mente renovada na mente de Deus. Não deixa a dor cegar o teu entendimento. Não deixa a dor cegar o teu entendimento. Não deixa a dor cegar o teu entendimento, porque ela pode te paralisar por anos a fio. Mas aprenda com urgência a ter a mente de Deus diante da dor. A mente dele é que nós encontramos na solidão a presença do Pai. E olha o que ele diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Paz em mim. Meus queridos, essa verdade é uma verdade para produzir paz dentro de nós, segurança dentro de nós. Segunda dor: primeiro o desprezo e a rejeição, ele encontra a maturidade. Segundo a solidão, ele encontra a presença do Pai. Tem um irmão que partilha entre nós, o irmão Romeu, foi dele que eu ouvi essa frase, eu já ouvi ela de um dos irmãos aqui, que toda vez que Deus tira alguma coisa de nós, Ele próprio se coloca no... É um outro irmão expressando a mesma verdade. Toda vez que você estiver só, é para você encontrar o Pai. Segunda dor. Terceira dor agora. Abram em Hebreus, capítulo 2.
Versículo 8. Diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vamos parar aqui. Eu tenho que avançar no versículo 9. Tem alguma dor que você vive sem o domínio do teu Deus? Se tem um estudo que nós precisamos receber, é o estudo da soberania de Deus, que eu tenho certeza que todas as localidades aqui recebem. Porque se tem uma coisa que dá sossego para a nossa alma, é a soberania de Deus. Meus queridos, alguns de nós sofremos coisas terríveis desde a infância, mas desde a infância. Mas você acha que o teu Deus não estava lá? Você acha que Ele não sabia? Você acha que Ele teve prazer na tua dor? Se Ele teve, Ele é perverso. Mas você acha que Ele não teve controle da tua dor? Se Ele não teve controle, Ele não é Deus. Você tem que entender que Ele tem um propósito nas permissões que Ele faz com a nossa vida. Quantos aqui estão separados de um jeito injusto? Quantos aqui o parceiro não vira uma chavinha e de repente some no mundo? Sem que você tenha feito para aquilo. Quantos de nós aqui colhemos coisas que nós não semeamos, mas nós colhemos? Porque quem semeou foi o outro. Foi um pai, uma mãe, um filho, alguém de fora. Quantos de nós aqui, como foi dito no primeiro dia, não fomos abusados? Às vezes não uma, nem duas vezes, mas sistematicamente. E você tem que entender, você não pode pensar a dor sem pensar o governo amoroso de Deus. Ele é soberano, mas Ele é amoroso. Ele é soberano, mas Ele é amoroso. Ele é soberano, mas Ele também é amoroso. Eu tive um pecado na minha vida que eu comecei a praticar aos 6 anos de idade. E, meus queridos, aquilo gerou males na minha vida, mas males. Parei com aquilo na minha conversão e parei mesmo na minha conversão. Só que Deus me santificou e depois foi capaz de me usar para ter misericórdia de tantos outros irmãos que tiveram a mesma história. As minhas dores receberam um consolo. Você não tem uma dor que você tenha que você não receba um consolo da parte dele. E uma vez que Ele te consola, Ele vai te usar nisso. Mas você não pode pensar isto sem pensar a mente, a soberania, o governo dEle na sua vida. E aí ele avança e diz assim, aí ele diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Alguns de nós não vemos o governo dEle no nosso passado. Mas Ele esteve lá no nosso passado. Porque o nosso chamado foi antes da fundação do mundo. Ele pensou em mim e em você antes da fundação do mundo. Ele te chamou pelo teu nome quando você estava no ventre da mãe. Tua mãe não tinha dado nome para você e Ele já tinha chamado você no ventre da mãe. Ele já tinha dado um nome para você e tinha dado para você um propósito, porque é assim que é o governo dEle. Você pode não ver, mas não quer dizer que Ele não dominou e não governou. O texto está dizendo: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas. Aí o 9 diz assim: vemos todavia. O que você pode ver? Você pode ver Jesus. E olha o que você pode ver. Vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele,
por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Agora ele abre uma terceira dor. Qual é a dor? A dor da morte. Porém, eu vou ampliar o conceito de morte. Porque a morte entrou com o pecado. E como eu falei no primeiro dia, o pecado não toca só a morte física. Toca a morte, toca a confiança, toca a unidade, toca um relacionamento. A morte pode vir sobre um emprego. Eu vou trocar a palavra morte e vou ampliar ela pela palavra perda. Meus queridos, todos nós temos perdas na vida. A saúde é uma delas. E alguns perdem ela cedo. A confiança é uma delas. Alguém te trai. Você vai levar anos para restaurar isso às vezes. A unidade é uma outra perda. Alguém resolve da tua vida próxima viver em pecado. Acabou a união. Uma outra perda. Alguns têm a perda da integridade física, da beleza, ficam deformados. Nós temos uma irmã francesa que teve isso. Sofreu com doenças e ficou deformada com isso. Está sujeita a qualquer um de nós. Podemos ter um braço amputado, uma perna amputada. Qualquer um de nós podemos ter perdas. Jesus teve o sofrimento da morte. Ele teve essa dor. Porém, o que ele encontrou nisso? Ele encontrou na perda o aperfeiçoamento. Porque o versículo 10 diz que Deus aperfeiçoou o nosso irmão mais velho. Meus irmãos, como é que se aperfeiçoou o perfeito? Parece uma contradição do texto, né? Mas Jesus precisava fazer uma coisa. Ele precisava padecer todas as dores que são nossas. Ele tinha uma lição. Senão ele não poderia ser um sumo sacerdote pleno, fiel em todas as coisas concernentes a nós. Ele não poderia ser um santo intercessor. Então ele tinha que sofrer todas as coisas que nós sofremos. Então ele lidou com todas as perdas que nós lidamos. Terceira dor. O que você encontra nessa dor? Perfeição. Você encontra a glória, porque no versículo 9 diz, e junto com ela você encontra o aperfeiçoamento. Esta é a mente de Deus na dor. Não deixa a dor doer a tal ponto que ofusque o teu raciocínio. Porque como nosso irmão tem colocado, é a mente que tem que ser preservada. Não deixe, em nome de Jesus, você ser ofuscado pela dor. Mas quando ela vier, descubra, seja o desprezo e a rejeição, seja a solidão, seja a morte e a perda, descubra o que o Pai está trabalhando em você. Amém? E eu vou encerrar com um texto que resume tudo isso. Abram em 2 Coríntios. Capítulo 4. O texto vai falar conosco por si só. Olha o que diz. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, 2 Coríntios 4,16. Estamos lá? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Louvado seja o nome do Senhor.
Judia da gente a dor. Judia. Mas, queridos, isso daqui é uma carcaça que vai ser transformada. Louvado seja o nome dele. Então, mesmo que você esteja fisicamente judiado pela dor, lembre que na dor há algo dentro de você acontecendo, que você vai levar para a eternidade. Por isso, não desanime. Olhe a dor como algo sendo trabalhado dentro de você. E aí ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação é pela fé, que é leve e momentânea. Mas se a palavra está dizendo qual é a verdade, o que a palavra diz e não o que eu sinto. Então você sente um peso, um fardo, você sente uma coisa enorme, você sente algo difícil, porém a palavra está dizendo o seguinte: não, meu querido, olhe para mim, tem o meu pensamento, tem a minha mente, me ouça que você vai viver. A hora que você me ouvir, você vai encontrar paz, e você vai ver que isso é leve e momentâneo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da vida dele formada em nós, acima de toda comparação. Aí, preste atenção, porque nós voltamos ao texto de Isaías que nós lemos 55. Olha o que o texto diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são... Corrija os teus olhos. Não olhe o desprezo, não olhe a rejeição, olhe a maturidade que você encontra nela. Não olhe a solidão, olhe a presença do Pai que você encontra nela. Não olhe a perda, não olhe a morte, olhe o aperfeiçoamento que você encontra nele, porque essas coisas são eternas. Amém? Vamos orar? Se coloca de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor, né, irmãos? Jesus, dá-nos a tua mente. O Senhor prometeu que nós temos a tua mente, mas tira essa mente infantil e nos dá uma mente adulta. Tira-nos do estágio de criancinhas e dá-nos um estágio de ruiós, de filhos adultos diante do Senhor. Jesus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a não enxergarmos de forma temporal, mas ajuda-nos a enxergarmos de forma eterna, porque o Senhor sabe o que está fazendo conosco. Ajuda-nos a encontrar a maturidade, ajuda-nos a encontrar o Pai, ajuda-nos a encontrar a perfeição, para que o teu nome seja glorificado em nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe.